1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler o versículo 3, o versículo 4, o 7 e o 8. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus, que cada... 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Os irmãos, por favor, podem tomar seus assentos. Interessante, queridos, que o primeiro versículo que nós lemos, ele se inicia assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Observamos no nosso cotidiano, na nossa vida, que muitas das vezes a gente quer saber a vontade de Deus. Perguntamos, será que essa é a vontade de Deus para nossas vidas? Ou mesmo, é muito comum em nossas conversas, é muito comum quando a gente está fazendo um planejamento, planejando uma atividade, a gente fala, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, isso vai acontecer, né? Sim, falamos isso e ouvimos isso com muita frequência. Mas existe na palavra de Deus alguns princípios, alguns eventos da nossa vida que já estão estabelecidos na palavra de Deus como sendo da vontade de Deus. Por exemplo, a nossa salvação, a salvação do homem, é da vontade de Deus que todos se salvem. Portanto, não temos que perguntar a Deus se temos ou não que pregar. Podemos e temos que perguntar a Deus se aquele é o momento, se estamos usando a melhor estratégia, se estamos usando as melhores ferramentas, se é da vontade de Deus que determinada pessoa faça aquilo naquela hora, aí sim. Agora, é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Tanto que a palavra de Deus nos orienta que temos que pregar a palavra a tempo e o quê? Fora de tempo também. Portanto, a pregação da palavra de Deus, a salvação do homem é da vontade de Deus. Por isso, só abrindo um parênteses aqui, já trazendo uma aplicação prática para a nossa vida, não tenha receio de orar com autoridade sobre os seus entes queridos. Fala, é da vontade de Deus que meu filho seja salvo, é da vontade de Deus que minha mãe, que meu pai seja salva, é da vontade de Deus que a minha vizinhança seja salva. Agora, peça orientação a Deus, Senhor, é da tua vontade, meu Deus, que eu fale desse jeito, nessa hora, nesse momento. Amém, queridos? E outro evento também da nossa vida que temos convicção de que a palavra de Deus nos revela que é da vontade de Deus a nossa santificação. É da vontade de Deus que eu e você, que a igreja do Senhor, viva em santificação. E eu quero começar a falar sobre esse quesito. É da vontade de Deus que a igreja assim proceda. Isso me faz lembrar, irmãos, da oração do Pai Nosso. Amém? Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 9 e 10. Vou pegar só essa partezinha que fala da vontade de Deus. Portanto, vós orareis assim. Eu estou em Mateus, capítulo 6, se os irmãos quiserem acompanhar comigo. Mateus, capítulo 6, nos versículos 9 e 10. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu. Olha, santificado
seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Duas coisas me saltam os olhos aqui nessa oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Santificado seja o teu nome e seja feita a tua vontade. Portanto, queridos, precisamos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor, precisamos viver uma vida que exalte o nome do Senhor, porque o nosso Deus é santo, e precisamos também orar para que seja feita a vontade de Deus. Mas olha o que nós acabamos de ler em Tessalonicenses. Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Será que eu e você temos orado para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida? Precisamos orar, irmão, nas nossas orações, a gente precisa orar dentro da palavra de Deus. Então, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E nós oramos: Senhor, seja feita a vossa vontade, lá na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, quando nós oramos assim, seja feita a tua vontade, nós estamos orando pela santificação que o Espírito Santo proporciona nas nossas vidas. É isso que nós temos que ter em mente. Quando a gente orar dentro dos princípios da palavra de Deus. Se é da vontade de Deus a nossa santificação, e nós oramos, seja feita a tua vontade, que nós possamos, irmãos, rogar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Qual é a vontade de Deus na minha e na sua vida? A nossa santificação. Amém? Portanto, quando nós oramos, Senhor, faça a tua vontade, eu estou orando pela minha santificação. Eu tenho que estar em mente que nessa oração eu estou rogando a santificação do Senhor, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. O problema, irmãos, é que nós tratamos das coisas espirituais na dimensão terrena, não na dimensão espiritual. Muitas das vezes nós tratamos desses assuntos, dessas questões espirituais na esfera terrena. Aí oramos, Senhor, seja feita a tua vontade, mas ele está pensando no carro. Senhor, seja feita a tua vontade, mas está pensando numa entrevista de emprego que ele vai fazer no outro dia. Amém, também, seja feita a vontade de Deus em todas essas questões, sim, porque Deus, ele é o quê, irmãos? Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas da nossa vida. Porém, queridos, quando nós falamos, seja feita a tua vontade, eu tenho que estar em mente que é da vontade de Deus a minha santificação. Que é da vontade de Deus que eu ande em santificação, que eu ande separado, porque esse é o sentido. Se você pegar os termos, tanto do grego, do hebraico, ou até mesmo do latim, né, que onde se originou as línguas românicas, espanhol, francês, português, você vai dizer o quê? Vai tudo caminhar para esses... tem vários sentidos ali, mas todas elas vão gravitar num único sentido, separação. Então, o sentido básico dessa palavra é separação, separado do pecado, aí trazendo uma aplicação, separado do pecado, separado do mundo, separado daquilo que abomina aos olhos de Deus e separado também para Deus. Isso também tem esse sentido. Então é separado do mundo, separado do pecado, separado da imundícia, separado daquelas listas que a Bíblia traz. Inclusive nós aqui nesses versículos tratou de alguns desses acontecimentos, de alguns desses atos pecaminosos, separado desses atos para servir a Deus. Então a santificação ela tem esse sentido.
separado da imundícia para servir a Deus, para glorificar a Deus. Por isso, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós devemos ter em mente que a nossa vida deve ser uma vida que glorifique o nome do Senhor. Então, se estamos separados do mundo, separados do pecado, separados da imundícia, estamos glorificando a Deus, estamos santificando o nome do Senhor, estamos glorificando o nome do Senhor, estamos vivendo uma vida para a glória de Deus. Portanto, a santificação ela tem esse sentido, separados para o serviço, separados para Deus. E aí é que entra um componente muito importante de tudo isso que nós estamos conversando durante todo esse período, desses tópicos do discipulado. Porque a santificação, se estamos separados do mundo e separados para Deus, amém? Separados para glorificar ao Senhor, separados para servir a Deus, e aí é importante, irmãos, a gente ter em mente que quando eu e você temos essa certeza de que nós somos santificados, não é que você nunca mais vai tropeçar, não é que você nunca mais vai transgredir, porque ainda estamos nesse corpo, ainda estamos sujeitos a essa natureza, mas isso diz respeito que você vai estar separado do mundo, separado da prática do pecado. Amém, queridos? Separados para servir ao Senhor. Então, se eu entendo que eu estou separado para o Senhor, separado para servir, eu vou viver uma vida com propósito. Qual é o propósito? Servir ao Senhor, glorificar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Então, não posso viver um dia após o outro, viver como se eu estivesse apenas assistindo cultos, como se eu estivesse apenas assistindo as atividades, como se eu estivesse apenas assistindo o que o Espírito Santo tem feito, quando, na verdade, eu também preciso ser alvo desse mover do Espírito Santo, porque eu fui separado para isso, para servir a Deus, para glorificar a Deus, para estar fazendo a vontade de Deus. Então, esse é o fim do Evangelho, esse é o fim da nossa santificação. Não fomos chamados para permanecermos, irmãos, alheio ao que Deus está fazendo, amém? E também não fomos chamados, e isso é muito sério o que eu vou falar agora, não fomos chamados para permanecermos no pecado. Não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para vivermos para a glória de Deus, conforme já temos falado aqui no início. É para isso que eu e você foi chamado, é para isso que o discípulo foi chamado, para viver uma vida que glorifica a Deus. E como que é uma vida que glorifica a Deus? Uma vida que anda em santidade. E em que se traduz essa santidade? É nunca mais tropeçar? Não. Mas em que se traduz essa santidade? É uma vida que decide deliberadamente, que ela tem consciência do que ela está fazendo, que ela está separada do pecado, separada da imundícia para Deus. Amém? Então, fomos chamados para isso. Acompanhe comigo, por favor, em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 12 e 14. Essa passagem vai trazer essa afirmação para a gente. Efésios, capítulo 1, nos versículos 12 e 14. Com o fim, irmãos, de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo,
em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Veja que no início do versículo 12 ele diz, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, com o fim, com o objetivo de, isso indica finalidade, objetivo, propósito. Então, fomos chamados para viver para a glória de Deus. Amém, igreja? Fomos chamados para viver para a sua glória. Que a minha e a sua vida seja uma vida que glorifique o nome do Senhor. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selado, foste marcado, recebeste o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Glória seja dada de Deus, ao garantidor, aquele que garante a nossa herança. Meus amados irmãos, os discípulos do Senhor Jesus, ao dar crédito ao Evangelho, e aqui vai um pequeno resumo de tudo que foi falado até esse momento, ao darmos crédito ao Evangelho, nos arrependendo dos nossos pecados e confiando plenamente em Cristo para a nossa salvação. Então, aí que você já percebe, o Evangelho nós já estudamos, arrependimento, confiando plenamente em Cristo para a nossa salvação, foi a fé que nós vimos. Somos imediatamente justificados por Deus, mediante todos esses eventos que acontecem quando damos crédito ao Evangelho, quando nos lançamos inteiramente nos braços do Senhor, recebemos de Deus a presença do Espírito Santo em nós. Aleluias! Tal como um selo de que pertencemos a Ele, nós somos de Deus, e a prova de que nós somos de Deus é a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos selando, nos marcando, dizendo aqui, esse aqui é de Deus, esse aqui, ele é uma propriedade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por meio da sua presença em nosso ser, é que ocorre a santificação, processo assim chamado por ser obra do Espírito Santo. Por isso, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês nessa manhã é que nós fomos chamados para a santificação. Fomos chamados para viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. E que essa santificação, por ser, o próprio nome já indica, santificação, por ser uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera isso em nós. É o Espírito Santo que opera essa obra nas nossas vidas. Não é o seu esforço, não é o meu esforço. Ainda que a gente tenha esse desejo, ainda que a gente tenha essa vontade de querer cooperar com o Senhor, mas não é. Aí é que está a questão. Aí é por isso que precisa ser trazido esse esclarecimento. Porque todos esses tópicos que nós estamos vendo até aqui estão apontando para a obra de Deus nas nossas vidas. A justificação, a obra de Deus na nossa vida. Nós não somos justificados pelos nossos méritos, pelas nossas obras. A fé é operada pelo Senhor nas nossas vidas. Tudo isso é fruto da graça de Deus. E a santificação também vai completar esse ciclo como sendo uma obra do Espírito Santo. Portanto, não é o esforço que nós venhamos a fazer. Não, eu vou frequentar os cultos todos os dias e assim eu vou estar me santificando.
você vai frequentar os cultos em todas as oportunidades que você tiver, e o Espírito Santo vai usar os teus servos, o Espírito Santo vai ministrar na sua vida nessas oportunidades, e você vai estar vivendo uma vida de santificação. Mas não é o seu ato de ir que você vai estar se santificando, mas é o Espírito Santo agindo na sua vida através do que Ele está fazendo nesses momentos, que vai levar você à santificação, que vai te dar condições de você viver em santificação, de eu e você vivermos em santificação. Amém, irmãos? Os irmãos estão conseguindo me acompanhar nesse raciocínio? É uma obra exclusivamente do Espírito Santo. A santificação é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Veja comigo em Filipenses, capítulo 2, dos versículos 12 ao 16. É uma obra exclusiva do Espírito Santo. É Ele que opera tanto o querer quanto o efetuar nas nossas vidas. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas, sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Então, tanto o querer quanto o efetuar é obra de Deus, porque Deus é o que opera tanto o querer quanto o efetuar a sua boa vontade. E qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós vimos no primeiro texto que nós lemos? A nossa santificação. Se é da vontade de Deus a nossa santificação, e é Ele que opera o querer e o efetuar, logo concluímos que é uma obra exclusiva de Deus, é a obra de Deus. A santificação é a obra do Espírito Santo. Amém, igreja? Assim, queridos, como nós fomos convencidos pelo Espírito Santo quando do nosso arrependimento, que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, portanto, já começa lá atrás, quando ainda estamos tendo acesso, ainda quando estamos recebendo o Evangelho, já começa ali a operação do Espírito Santo. Por isso, irmãos, aí fica aqui só um parênteses, um recado, uma orientação, uma dica para os irmãos, para todos nós que pregamos a palavra, que levamos o Evangelho, a semente do Evangelho aos que estão perdidos. Esse ato de levar o Evangelho precisa estar regado de muita oração, precisa estar antecipado. A oração ela precisa acontecer antes, durante e depois de cada momento que for sido pregado o Evangelho, porque é o Espírito Santo que convence. Não é os seus argumentos, não é os meus argumentos, não é a melhor técnica, não é a melhor estratégia, nada disso. Eu fico ouvindo assim, mas estamos vivendo hoje no século XXI, aí traça lá o perfil do homem do século XXI, da chamada pós-modernidade, né? É um homem assim, é um homem assado, imediatista, e tal, não sei o quê. O diabo é o mesmo, o pecado continua sendo a sua ferramenta para levar o homem para o inferno, Deus é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, portanto, nós temos que pregar o Evangelho em oração, não ficar pensando, Senhor, qual é a melhor
estratégia para esse tempo? Qual é a melhor estratégia para esse homem do século XXI, desse homem pós-moderno, que é assim, que é desse jeito? Não, oração. Senhor, o Espírito Santo, convence esse homem, Senhor. E o Senhor convenceu o homem da Idade Média, não é verdade? O Senhor convenceu o homem da época de Cristo, o Senhor convenceu o homem da era apostólica ali, o Senhor convenceu o homem de todas as épocas e vai continuar convencendo o homem agora. Amém, igreja? Por isso, a nossa obrigação, a nossa função primeira na evangelização é a oração. É a oração, para que o Espírito Santo de Deus possa estar convencendo o homem do pecado. Amém? E, portanto, assim como fomos, só um parênteses, assim como fomos convencidos pelo Espírito Santo dos nossos pecados, através da pregação do Evangelho, é também obra do Espírito Santo que habita em nós, é também obra dele que habita em nós, nos motivarmos a permanecermos firmes no Senhor. É a obra do Espírito Santo nos motivarmos a permanecermos nos princípios da palavra de Deus, e também a obra do Espírito Santo nos capacitarmos a seguirmos o que o Senhor nos orienta. É a obra do Espírito Santo nos capacitarmos a andar como Jesus Cristo andou. É a obra do Espírito Santo nos capacitarmos a fazer a vontade de Deus. Por isso, precisamos orar constantemente. Senhor, habita em mim, Senhor. Eu quero estar cheio do Teu Espírito Santo. Me capacite, Senhor, a viver a Tua vontade. Me capacite, Senhor, a viver a Tua palavra. Se há alguém que está com dificuldade de fazer a vontade de Deus, há alguém que está com dificuldade de caminhar na presença do Senhor, rogue ao Espírito Santo que Ele vai te capacitar. Rogue ao Espírito Santo que Ele vai te ajudar, porque você tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Se você rendeu a sua vida a Cristo, se você deu crédito ao Evangelho, o Espírito Santo habita em você, irmão. E Ele vai te ajudar a caminhar, e Ele vai te ajudar a permanecer firme, e Ele vai te ajudar a estar fazendo a vontade de Deus. Por isso, nos momentos de fraqueza, aqui nós estamos fazendo um misto, né, de aula com devocional. A gente está procurando trazer esse elemento prático, esse elemento tangível para a nossa vida diária, porque nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida e muitas das vezes nós nos esquecemos disso, irmão. Estou fraco, ora por mim. Amém, irmãos. Precisamos compartilhar com os santos as nossas dificuldades, sim, precisamos. Faz parte da comunhão. Orarmos uns pelos outros faz parte da comunhão, compartilharmos as nossas dificuldades, as nossas lutas, aquilo que nos angustia. Se está com dificuldade de caminhar, se está com dificuldade de praticar, você lê a palavra de Deus e fala: Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, me ajuda. Aí pode sim, é viável sim compartilhar com o irmão, pedir uma ajuda em oração, mas lembre-se acima de tudo que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida que pode te capacitar, te fortalecer, a te ajudar a permanecer firme na palavra de Deus, que é uma obra do Espírito Santo, nos manter firme, nos permitir que permaneçamos na sua palavra, nos capacitar a andar como Cristo andou. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Veja comigo, antes de a gente ler em Coríntios, que é o texto que fala que nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, olha só que interessante que Jesus, falando com os discípulos, em Marcos, no capítulo 13, eles falando ali com Jesus sobre o templo, né? Eles ficaram ali maravilhados com o templo. Senhor, olha aí, ficaram assim, viram o templo e ficaram extasiados. Senhor, olha que coisa maravilhosa. Marcos capítulo 13, versículo 1 e 2. Diz assim: E saindo ele do templo,
disseram-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Aí Jesus estraga prazer, né? Chega ali e fala: olha, espera aí. E respondendo, Jesus disse: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha que interessante. Ao dizer que aquele templo seria derrubado, não mais existiria aquele templo de Jerusalém, aquela referência da religiosidade do povo de Deus, centro religioso do povo de Deus. Ao indicar que aquele templo seria destruído e Deus não estaria ali naquele templo, em outras passagens, o autor sagrado vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus não habita em templo feito por mão de homens. O Senhor vai declarar que, para além daquele templo de pedra, o Senhor estaria levantando templos vivos para a habitação do seu Santo Espírito. Deus estaria levantando templos vivos para a habitação do seu Santo Espírito, não templos de pedra, que seria hoje, os tijolos, os blocos, os concretos. Mas, em vez disso, Deus levantou, desde a ascensão de Jesus, templos vivos. Veja comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. No lugar daquele templo que os discípulos ficaram admirados com a sua grandiosidade, com a sua suntuosidade. E olha que esse templo que eles estavam vendo ali não chega nem perto ao templo de Salomão. Aquilo ali pode-se dizer que foi uma réplica do templo do templo de Salomão. Foi um templo ali, isso aqui foi o de Herodes. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós a lavoura de Deus. E o que, irmãos? Como é que termina o versículo? Edifício de Deus. Se um templo feito por mão de homens foi destruído e ali não ficaria pedra sobre pedra, em vez disso, Deus estava levantando templos vivo, a igreja do Senhor. Aleluias. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, aquele texto muito conhecido que nós sempre fazemos menção dele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: vós sois como que, irmãos? Pedras vivas. Sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Se naquele templo de Herodes, que foi destruído mais ou menos ali no ano 70 depois de Cristo, não ficaria pedra sobre pedra, em vez disso, o Senhor está levantando um edifício espiritual, que é a sua igreja, e cada um de nós somos essas pedras vivas. Se naquele primeiro edifício não ficou pedra sobre pedra, no edifício espiritual, Deus tem levantado várias pedras vivas, que somos nós, a igreja do Senhor, e nós somos essas pedras, vós sois edificados casa espiritual, e é nessa casa espiritual que o Espírito Santo de Deus habita. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, versículo 16, diz assim, primeira carta de Paulo a Coríntios, 3,16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja que, conforme nós mencionamos, muitas das vezes nós nos esquecemos que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
ainda em 1 Coríntios, capítulo 6 agora, avançando alguns capítulos, capítulo 6, no versículo 19 e 20, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. Portanto, devemos fazer como está aqui: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E como que nós podemos viver uma vida que glorifique a Deus, irmãos? Mais uma vez enfatizando: em santificação, em separação do pecado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz, o Espírito Santo, aleluia, vos santifique em tudo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, e sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Portanto, que possamos rogar ao Espírito Santo que habita em nós, que habita em cada um de nós, que Ele venha nos santificar, que Ele venha operar em nós essa obra de santificação, e que o nosso esforço ele vai consistir apenas e tão somente em permitir que Ele faça isso em nós. Amém, queridos? Todo esse estudo está gerando nisso, em nós permitir que o Senhor opere em nós, permitir que o Senhor faça em nós. Não vem de nós mesmos, mas é dom de Deus, a salvação. Então, nosso esforço consiste tão somente em não resistirmos à voz de Deus, em não resistirmos o convite do Espírito Santo, em não resistirmos à ação do Espírito Santo em nosso meio. Como nós já falamos no início, que fomos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, por isso houve arrependimento, mas há muitos que resistem à ação do Espírito Santo já nesse estágio inicial da apresentação do Evangelho, não dando ouvido. Vide, por exemplo, podemos citar ontem, várias pessoas ali no bairro da Tijuca, quando a gente ia apresentar o Evangelho, seja no folheto, seja tentando uma abordagem, não, as pessoas rejeitaram, as pessoas não estavam rejeitando os evangelistas, as pessoas que estavam levando a palavra, estavam resistindo ao convite do Espírito Santo. Aquilo ali foi uma oportunidade que Deus estava dando àquelas pessoas que tiveram acesso, foi uma oportunidade deles aceitarem, deles não resistirem o convite do Espírito Santo para ouvirem o Evangelho. E ainda, mesmo ouvindo, tem gente que rejeita no estágio bem principiante, rejeitam ouvir. Ainda outros resistem já depois de ouvirem. Eles ouvem o Evangelho e resistem o Espírito Santo. E ainda nós, mesmo já convertidos, ainda nós mesmo já caminhando na presença do Senhor, podemos ainda resistir ao Espírito Santo quando Ele fala constantemente através dos seus servos, dando-nos orientações, dando-nos direções,
dando-nos exortações de como nós devemos proceder, ainda assim nós também resistimos o Espírito Santo. Precisamos vigiar nisso. Será que estamos realmente dando ouvido, dando crédito ao que o Espírito Santo tem falado? Ou estamos resistindo à voz do Espírito Santo? Não, mas essa palavra não é para mim, essa palavra é para fulano, essa palavra é para ciclano. Espírito Santo de Deus está falando com toda a igreja, está falando com todos nós. Portanto, que nós, como discípulos do Senhor, possamos, em nome de Jesus, não endurecer os nossos corações e dar ouvido ao que o Espírito Santo tem falado, em nome de Jesus. Por quê? Conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está nos preparando, irmãos, Ele está nos forjando para esse dia. Por isso que Ele usa os seus servos, por isso que Ele usa os seus instrumentos, porque Ele está nos preparando. Mas se nós resistirmos ao Espírito Santo, não dermos ouvido ao que o Espírito Santo tem dito, nós não seremos achados irrepreensíveis naquele dia. Isso é muito sério, isso é muito importante. Não resista ao Espírito Santo, não resistamos ao Espírito Santo. Ainda que seja uma palavra já conhecida. Mas eu tenho ouvido isso há tanto tempo, tenho ouvido isso várias vezes, desde que eu nasci eu ouço isso, mas é o Espírito Santo. Se Ele está falando ainda mais, é porque ainda estamos precisando ouvir. Amém? E é para a nossa, o quê, irmãos? Segurança. É para a nossa segurança. Por isso, ainda que existe essa oportunidade das pessoas resistirem ao Espírito Santo na conversão, também existe a possibilidade de os discípulos resistirem à ação do Espírito Santo, ao chamado do Espírito Santo para viver em santidade. Um convite que o Espírito Santo faz para permitir que Ele faça essa obra. Veja só, Ele está nos chamando, deixa eu fazer essa obra na sua vida. Você me permite que eu opere essa obra na sua vida? Você me permite que eu te ajude a vencer o pecado? Você me permite que eu te ajude a você ser parecido com Cristo? Você me permite que eu te ajude a você fazer a minha vontade que está na palavra? Aí a gente pode não resistir ao Espírito Santo. Por isso, nosso esforço consiste em não resistir ao chamado de Deus, ao convite do Espírito Santo. Veja comigo, por favor, em Efésios, capítulo 4, dos versículos 30 ao 32. Efésios, capítulo 4, 30 ao 32, que diz o seguinte: e não entristeçais, ou seja, não resistais, não entristeça o Espírito Santo resistindo-lhe, não entristeça o Espírito Santo fechando-se para ele, não entristeça o Espírito Santo impedindo que ele haja na sua vida. E diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Olha aqui, mais uma vez, para o dia da redenção. Toda amargura, a ira, a cólera, a gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados de dentro de vós. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Olha só, não entristeçais, ou seja, resistindo, o Espírito Santo fica triste. Ele é uma pessoa, ele se entristece, ele tem vontade, ele age, ele tem sentimentos. Não entristeçais ao Espírito Santo, e fazemos isso resistindo. Agora veja os efeitos quando nós resistimos ao Espírito Santo. Como que fica o nosso dia a dia, como que fica a vida da pessoa que resiste ao Espírito Santo.
ela vive uma vida de amargura, toda amargura. Ela vive uma vida de ira, é uma pessoa que se ira com facilidade, uma pessoa irada, brava, impaciente. É uma pessoa dada à cólera, né? É colérica, é uma pessoa que dada à confusão, né? Gritaria, confusões. É uma pessoa dada à blasfêmia. É uma pessoa dada à malícia. Isso tudo acontece num contexto onde se há resistência ao Espírito Santo. Isso tudo acontece num contexto onde o Espírito Santo ele é constantemente entristecido quando o resistimos. Por outro lado, irmãos, quando damos ouvido à voz do Espírito Santo, quando não o entristecemos resistindo, veja como fica o ambiente, veja como fica a vida, veja como ficam as relações. É uma relação onde há benignidade. Está aqui no versículo que nós estamos lendo, onde há uma relação onde há benignidade, é uma relação onde há misericórdia, é um contexto onde há perdão. Esses são os efeitos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Por outro lado, como nós vimos acima, os efeitos da ação da carne, e esses efeitos eles são decorrentes da resistência do Espírito Santo a toda sorte de pecado: ira, cólera, amargura, blasfêmia, confusão, gritarias, malícia. Amém, irmãos? Não resistamos ao Espírito Santo de Deus. Vigiemos, andemos em espírito e em verdade. Se no meu contexto, no meu dia a dia, eu estou observando isso, se há um ambiente de amargura, um ambiente de ira, de briga, de confusão, eu estou resistindo ao Espírito Santo. Não estou permitindo que ele haja trazendo santificação na minha vida. Por outro lado, se eu der ouvido ao Espírito Santo, vai ser o meu contexto, meu dia a dia vai ser de benignidade, vai ser de amor, de paciência, de perdão, acima de tudo. E essa parte é uma parte muito séria, irmão. Muitas das vezes a gente fala para o Senhor, eu não estou conseguindo, estou com uma ferida aberta no meu coração, provocada por alguém, e não estou conseguindo liberar o perdão. Será que nós estamos resistindo ao Espírito Santo nesse quesito? E se assim o estivermos fazendo, que a gente possa orar: Senhor, me ajuda, Senhor. Espírito Santo, me ajuda, eu não quero resistir ao teu convite, eu não quero resistir ao teu agir. Me ajuda, Espírito Santo. O Senhor habita em mim. Aí é a hora da gente fazer uma oração, irmãos, na palavra. Senhor, a tua palavra me garante que o Senhor habita em mim. Eu sou a habitação do Espírito Santo. O Senhor habita em mim. Eu fui selado, fui marcado pelo Espírito Santo como sendo propriedade do Senhor. Então eu preciso, Senhor, da sua ajuda nesse quesito, porque o Senhor habita em mim. Amém, irmãos? O Espírito Santo nos convida constantemente para fazermos a vontade, para vivermos segundo a vontade de Deus. Veja comigo em Salmos, capítulo 27, versículo 8. Como que o Espírito Santo faz. Nosso papel, irmãos, é aceitar esse convite, é não resistir. É nisso que consiste o nosso esforço. Irmãos, então, eu quero frisar bastante isso, irmãos, que não é um esforço humano que vai trazer essa santificação, mas é o esforço de não resistir à ação do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo. Salmo 78, verso 1, diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Olha só, o Deus nos chamando a buscar a sua presença. O Espírito Santo tem me convidado, tem te convidado a buscarmos a sua presença. Não tem quando você acorda, de repente, de madrugada, e vem aquela vozinha assim: vai orar.
Salmo 27. Eu errei aqui a referência. Obrigado, irmão. Eu li o outro salmo. Salmo 27, verso 8. Salmos 27, verso 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele tem nos convidado a buscar a sua presença, irmãos. Veja comigo em Hebreus, capítulo 3. Vai ser alguns versículos desse capítulo, 7, 8 e depois do 12 ao 15. Hebreus, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui também. O 7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como no dia da provocação, no dia da tentação no deserto. O 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Então esse é o nosso trabalho, irmãos, não endurecer, esse é o nosso esforço, não resistir. A nossa segurança está em Cristo e nele podemos confiar plenamente, pois nosso Senhor não nos abandonará, Ele habita em nós, Ele está conosco. Porém, irmãos, como a gente acabou de ler, se alguém deliberadamente se apartar de Deus, se alguém deliberadamente, de livre vontade, espontaneamente, se apartar de Deus, se afastar de Deus, tal como Paulo advertiu aos Gálatas, que uma vez que eles tinham recebido o Evangelho, eles caíram da graça, voltando ali aos rudimentos da lei. Ele também advertiu aos irmãos de Tessalônica a que não apagassem o Espírito, não extingais o Espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não podemos apagar, aniquilar, abafar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, impedir que o Espírito Santo haja nas nossas vidas. Esse é o nosso esforço, não permitir que venhamos atrapalhar, venhamos impedir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Aqueles irmãos que constantemente estão entristecendo o Espírito Santo, constantemente estão resistindo ao Espírito Santo, ele pode chegar a um ponto de não mais ter comunhão com Deus, não mais ter intimidade com Deus, não mais ter vida com Deus, que ele vive constantemente rejeitando ao Senhor, vive constantemente entristecendo o Espírito Santo, não dando ouvido aos seus apelos, aos seus chamados, aos seus convites. E isso, irmãos, é uma tristeza, é uma lástima na vida de um discípulo, quando ele, de tanto entristecer ao Senhor, de tanto resistir ao Senhor, ele já não sente mais nada. Aí o que ele faz? Bota a culpa nos outros. Ih, irmãos, o culto estava frio hoje. Ih, o culto não senti nada. E lá, o culto frio, irmão. Ih, o culto não foi bom, não. Primeiro, o culto não é para mim nem para você, o culto é para o Senhor. Então, o culto bom é um culto que tem que ser bom para Deus. Você está glorificando a Deus, é um culto bom. Deus está recebendo o seu culto. Você está exaltando ao Senhor, é um culto bom. Deus está recebendo o seu culto. O culto é para o Senhor. Quando viemos para a reunião, para o local de culto, nós chegamos aqui para ofertar a Deus.
gente não vem para cá para receber nada. Deus, que é tão misericordioso, Ele acaba nos dando bênção, nos fortalecendo, né? Nos ajudando, nos animando, mas o culto é para Deus. Aí a pessoa já está fria espiritualmente, já tem entristecido o Espírito Santo constantemente, resistindo ao Espírito Santo, não permitindo que o Senhor haja na sua vida, aí não sente mais nada, não sente mais a presença de Deus, não vive mais a presença de Deus. Quando a gente fala sentir, não é sentir arrepio, sentir calafrio, ainda que o nosso corpo em algum momento, porque nós somos o que, irmãos? Corpo, alma e espírito, amém? Então, em algumas situações, a presença de Deus ela é tão grande na nossa vida que o nosso corpo também reage. Você chora, você se alegra, dá vontade de rir, não é verdade, irmão? Então, ainda que o nosso corpo ainda manifeste alguma reação, mas a presença de Deus, ela se manifesta trazendo o quê? Arrependimento. Aleluia. Trazendo o quê, irmãos? Trazendo graça, trazendo renovação espiritual, trazendo quebrantamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitos de nós não estamos mais desfrutando dessa presença maravilhosa de Deus. A palavra é ministrada e nós resistimos. Não vou me arrepender. Não vou me arrepender mesmo, não vou. Deixa para amanhã. Não, amanhã eu vou me arrepender. Amanhã eu mudo. Aí chega amanhã, amanhã eu mudo. Não, amanhã eu consigo. Não, amanhã eu vou tomar essa decisão. Não, amanhã eu perdoo. Não, hoje não. Não vou, não. Não, isso vai ser uma afronta para mim, imagina. A pessoa que está errada, eu que vou ter que pedir perdão? Não. E o Espírito Santo está ali. Culto após culto, momento após momento. Olha, perdoa, olha, vai lá, se reconcilia. Não vou mesmo. Estamos resistindo ao Espírito Santo. E como igreja do Senhor, em nome de Jesus, não resistamos ao Espírito Santo. Se tem alguém aqui, irmãos, que precisa de um conserto, que precisa de se consertar com alguém, o Espírito Santo está ministrando no meu e no seu coração. Não resista ao Espírito Santo. Por quê, irmãos? De tanta gente ir resistindo, ele vai se afastando ali, olha, aqui eu não posso agir, aqui não está me dando espaço. Vai se afastando, a pessoa já não sente mais nada, já não vive mais nada da presença de Deus, já não ouve mais nada, a palavra já não faz mais sentido. Já conversou com... Todo mundo tem acesso a pessoas não convertidas. Já observou que a palavra de Deus não faz sentido para ela? Não faz sentido nenhum. E tem muitos em nosso meio que a palavra de Deus não está mais fazendo sentido, irmão. Infelizmente, muitos em nosso meio, a palavra de Deus já não faz mais sentido, mas continua frequentando, continua participando, continua ativo nas reuniões, mas a palavra já não está mais fazendo sentido, porque tem resistido ao Espírito Santo. Que possamos ter esse temor, queridos, de não mais resistir ao Espírito Santo nas nossas vidas, porque Ele tem nos convidado a vivermos na Tua presença. Amém? E um ato, irmãos, que vai nos evidenciar que não estamos resistindo à Sua presença, que não estamos resistindo ao Seu agir, é quando nós obedecemos a Tua palavra. Acompanhe comigo em João, capítulo 14, versículo 23. João 14, 23, diz assim: E se alguém me ama, ele guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Em Atos capítulo 5, 32, avança um pouquinho, em Atos 5, 32, diz assim: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem à palavra. Portanto, irmão, receber e
ter o Espírito Santo, ele está condicionado à observância e obediência à sua palavra. Que possamos, em nome de Jesus, como igreja, como discípulos de Cristo, buscar obedecer a palavra do Senhor, buscar obedecer aquilo que o Senhor tem nos orientado, lembrando que é o próprio Espírito Santo que nos auxilia nessa observância da sua palavra, é o próprio Espírito Santo que nos auxilia a viver em conformidade com a sua palavra. Amém, irmãos? Portanto, concluindo esse primeiro momento dessa reflexão, a santificação é o propósito do Evangelho. Nós fomos chamados para viver uma vida de santificação, uma vida que glorifique a Deus. Lembramos ainda que essa santificação é uma obra exclusiva do Espírito Santo, e se é uma obra exclusiva do Espírito Santo, o nosso trabalho, a nossa participação nesse processo consiste em não resistir ao Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós e nos ajuda a viver em santificação. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus venha, esse mesmo Espírito Santo venha estar ministrando em nós, venha estar nos ajudando a sermos uma igreja que anda em santificação, uma igreja que anda separada do mundo, separada do pecado, separada de tudo aquilo que aborrece a Deus e separado para Deus, separado para glorificar ao Senhor. Amém? Que convido você a orar comigo nessa manhã, mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos por esse momento, ó Senhor. Te agradecemos pela sua ministração nas nossas vidas. Te agradecemos pela sua misericórdia, Senhor. Te agradecemos pelo seu convite. Te agradecemos pelo seu agir, Espírito Santo, em nos chamar à tua presença. Te agradecemos porque o Senhor tem prazer em ter comunhão conosco, Senhor. Muitos homens rejeitam uns aos outros. Muitos homens, Senhor, não querem estar na presença de um dos outros. Mas nós louvamos e bendizemos o teu nome porque nós estamos diante de um Deus que tem prazer em ter comunhão com o homem. Nós louvamos porque estamos diante de um Deus que tem prazer em estar em comunhão com a sua igreja. Muito obrigado, Jesus. Que o teu Espírito Santo venha nos ajudar, Pai. Que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor, à tua presença. Venha nos auxiliar, nos fortalecer. Espírito Santo de Deus, ajude a cada um aqui nessa manhã, Senhor, a viver a tua palavra, Senhor. Ajude a cada um aqui nessa manhã, Senhor, a viver em conformidade com a tua palavra, Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Jesus.